Então, Jesus queria o quê? Que a gente, de fato, se tornasse uma religião, mesmo que seja um Frankenstein, essa coisa toda dividida, toda cheia de antagonismos, de ódios, de disputas, de maldições mútuas, de um lado para o outro. Essa era a vontade de Deus. Ele morreu na cruz por isso, como eu já citei hoje em Isaías 53, que depois de moer-se pela iniquidade humana, ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Ele ficou satisfeito de ver alguns sacerdotes judeus, continuando sacerdotes judeus, fazendo os seus sacrifícios, mas ao mesmo tempo dizendo que Jesus na cruz era o Cordeiro. Era isso que ele queria. Ele queria ver um grupo de cristãos que se fechassem em copas como num gueto e adorassem ali, só eles, e para sempre, e falassem em línguas e profetizassem e fossem embora para casa. Era esse o desejo de Jesus? Ou o desejo dele é que a gente saísse pelo mundo inteiro gritando e pregando que ele é o Salvador do mundo, batizando pessoas e indo adiante, indo adiante, indo adiante, deixando para trás gente que não sabe nem o que fez e que continua a ser quem era, sem ter nenhuma consciência do que Jesus ensinou e nos mandou viver e praticar para nos tornarmos novos seres humanos de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Bastava o que se obteve? E o cristianismo, com a conquista do Império Romano, se transformando numa espécie de Estado romano contínuo no Vaticano da religião católica, era esse o sonho de Jesus? Ter um lugar de representação na ONU, de diálogo diplomático e de capilarização institucional na terra toda? Ou os outros grupos do cristianismo, como a gente viu semana retrasada, bispos e sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa abençoando o míssil Sarmet dos russos, Sarmet 2, foi apelidado de Satã 2, e abençoando o míssil, o maior míssil da história, com toneladas de megatons atômicos, com a capacidade de destruição incomparável. Jesus está satisfeito de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma se transformar em bênção a mísseis, a guerras, um lado abençoando o outro lado contra o seguinte irmão, matando irmão, e o Deus de cada lado, supostamente o mesmo Deus abençoando um lado contra o outro, como a gente viu na história inteira. Esse era o resultado, foi para isso que Jesus morreu? Para que aquilo que se apelidou de igreja, que é um grêmio político, social, econômico, e que funciona como um gueto intolerante, ganhasse muita força e poder financeiro, político e de comunicação, de tal modo que eles pudessem influenciar a política do Estado e dos novos governos, mesmo que aqueles que pratiquem essas coisas não tenham nada a ver com a consciência do Evangelho, seja apenas a vitória do estandarte, seja apenas a vitória do porta-bandeira religioso, mas que não tenha nada a ver com o conhecimento de Deus, de Cristo, do Evangelho, com transformação da consciência, da vida, com o surgir de uma nova criatura, cheia do amor de Deus, da compaixão de Deus, da tolerância de Deus, da misericórdia divina. Era isso que ele queria, que surgisse algo que fosse só uma representação,
oca, sem o conteúdo dele, Jesus? Responda. Eu queria que você respondesse, porque tem gente que aparentemente ainda está na dúvida sobre qual é a vontade de Deus. O que é que Jesus quer? É um lugar onde se deva adorar a Deus? Sem lugar, Deus está sem chão, Deus está sem poltrona para sentar, sem um lugar de adoração para Deus, ele está sem um trono para ser soberano. Quem é que precisa disso? É Deus ou é você? Ou é você que nunca ficou livre do espírito pagão, desde o tempo das cavernas, desde o tempo do medo do trovão, dos raios, dos cultos à natureza, com medo de tempestades, de inundações? É você que precisa de uma montanha, de um lugar alto para se proteger? É um trauma pós-diluviano? Você quer um lugar bem alto para não ser alcançado e ser um lugar de proteção divina na sua vida? O que é que você pensa? Por que que Deus precisa de um lugar para ser adorado? Se Jesus disse, entra no teu quarto. Se Jesus disse que é noutra dimensão que a gente adora a Deus. Jesus então respondeu à mulher e responde a todos nós. Podes crer, mulher, crer em mim, que a hora vem quando nem neste monte aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Eu levo gente a Jerusalém desde a década de 70, já levei milhares, mas nunca levei dizendo para a pessoa que lá você adora melhor a Deus, que fica mais perto. Se você botar a mão no Muro das Lamentações, você está tocando uma coisa sagrada. Não, você está tocando ruínas arqueológicas, com histórias e histórias acumuladas. Mas não tem nada de especial diferente do muro da minha casa. Nunca levei pessoas para nenhum lugar sagrado. Eu sempre as levei para uma viagem de conhecimento e percepção espiritual do que estava sendo ensinado. Mas, hoje mesmo, tem uma quantidade enorme de pessoas em Jerusalém por causa de Jerusalém, por causa do lugar sagrado. Vão trazer pedrinha, aguinha, folhinha, pozinho. Tem gente encomendando vidros e vidros e vidros de óleos de oliveira, do Jardim das Oliveiras, porque parece que é uma unção com óleo que cura melhor. É água fluidificada com pedacinhos, com pouquinhos, com litrinhos de águas do Jordão, como se fosse uma diluição que produz cura, como numa homeopatia divina. Enfim, é assim que funciona. Jesus disse, mulher, podes crer-me, que vai chegar a hora em que a tua consciência vai crescer e tu não vais mais ter essa questão. Isso é coisa da idade da pedra, é espiritualidade dos Flintstones. É um negócio antigo, primitivo, básico, que a gente entende na criancice da mente, da alma, do espírito, da não evolução da consciência. Mas podes crer-me que vem a hora aonde tudo isso tem que ser superado, porque se vocês não conseguirem superar isso, é porque a consciência de vocês nunca se desenvolveu do ponto de vista do Evangelho. Aí ele continua e diz a ela, vocês aqui adoram o que nem conhecem, mas adoram. Vocês vêm aqui, fazem os cultos, se dedicam, se curvam, se dobram, evocam memórias, lembranças ancestrais, todas essas coisas, e vão embora para casa dizendo, Deus ficou contente com a gente, porque a gente não se esqueceu do lugar sagrado, e a gente veio beijar os pés de Deus nesse lugar aqui, e Ele está feliz com a gente. Mas não está feliz com quem não fez esse movimento até lá.
Jesus disse: esse tempo tem que passar, senão vocês vão viver na idade da pedra, do espírito, não vão desenvolver consciência. Vocês adoram, mas adoram sem conhecimento. Aí ele diz: nós adoramos o que conhecemos. Ele está se referindo quem? Aos judeus de Jerusalém? É claro que não. Porque ele foi morto em Jerusalém, porque ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, não o conheceram. Ele ensinou a palavra e ela foi rejeitada. Ele se apresentou e só falou de amor e ninguém quis. Propôs perdão e Jerusalém queria ódio. Ele propôs misericórdia até para com o invasor romano, mas Jerusalém queria guerrilha, guerra, ódio, sangue. Veio a ser totalmente destruída. Então é claro que ele não está falando dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos. Quem é nós aqui? Nós, ele está se referindo àqueles que, como ele, tinham essa consciência. E ele estava formando essa consciência num grupo de pessoas que andavam com ele, de homens e mulheres, formando essa consciência, e essa era a esperança, de que essa consciência crescesse, porque ela não está no DNA dos judeus, nem habita as pedras de Jerusalém. Ela tem que ser desenvolvida por um ato de compreensão e aprofundamento da consciência da fé, segundo o ensino do Evangelho em Jesus. Aí ele diz a ela, prosseguindo: mas vem a hora, e já chegou. Vem a hora e já chegou. É hoje o dia. Hoje era meio-dia que eles estavam conversando. Como nós que começamos hoje, meio-dia. Vem a hora, o sol está a pino. Já chegou, hoje é o dia, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Meca, nem no Vaticano, nem em Aparecida, nem no Templo de Salomão, nem na Catedral Presbiteriana, nem em lugar nenhum que você chame de lugar muito especial. É só um lugar que tem uma história, mas não tem nada a ver com adoração a Deus. Adoração a Deus, eu repito todo dia, que ele disse: os céus dos céus não me podem conter, os cosmos não me podem conter. E vocês querem construir uma casa para mim? Que palhaçada é essa? Vocês não entenderam que eu não habito em lugar nenhum do universo, eu habito em corações, em consciências quebrantadas e que vão sendo lucidificadas pela fé crescente. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, no coração, na mente, em verdade, com sinceridade, de todo ser, sem hipocrisia, sem disfarçatez, sem pirotecnia, sem a necessidade de um rito para involucrar a verdade. Não, é em espírito porque é dentro, e é em verdade porque o templo sou eu, e é a expressão da sinceridade do meu amor, da minha alegria, do meu prazer de viver, da minha gratidão por existir, do meu privilégio de ser vivo, lúcido e consciente e de poder ser cooperador de Deus nas práticas das obras de Deus, da vontade de Deus, dos feitos de Deus nesta existência e em todas as outras dimensões e camadas de existência para a qual eu vou crescer e evoluir em nome de Jesus. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Olha bem para mim, são estes os que o Pai procura
para seus adoradores. Deus está procurando gente assim. Gente maior do que lugares, do que ritos, do que fórmulas, do que mecânicas, do que crenças, do que catequeses e catequismos, do que doutrinações e do que dogmas, do que livros e um Deus preso e aprisionado em escrituras, um Deus livresco. Não, é em espírito. E é na verdade do ser, na experiência do ser. Nós conhecemos, e a palavra conhecer, usada por Jesus, designa conhecimento experiencial. É prova, é como quem chupa, como quem come, como quem sorve. É experiência real, mística, de Deus no coração. Esses são os que o Pai procura. Esse é o tipo de gente que ele está atrás. Gente que está em qualquer lugar. Gente me ouvindo aqui nos lugares mais distintos do planeta e nas circunstâncias mais diversas. Tem gente me assistindo à noite, cumprindo um turno. Está vendo ali, sentado na guarita de um estacionamento ali, naquela guarita, com o celular, no outro fuso horário, quietinho, o coração se esquentando, se derretendo, lágrimas escorrendo, o Espírito Santo dando testemunho da verdade na vida do indivíduo. Uma verdade que não tem limites de lugar, que não é lugarizada. É uma verdade existencial, é espírito. E é a sinceridade da melhor expressão humana do ser quebrantado diante de Deus. Essa é a hora que já chegou. E esses são os seres humanos que Deus está procurando. Você está com essa sede? Eu tenho conversado com algumas pessoas no último mês que estão com essa sede, com essa angústia, feliz angústia, com essa happy anguish, com essa angústia feliz, essa angústia de querer Deus, mais de Deus. Estão fazendo uma virada, uma transição de compreensão extraordinária, que eles próprios jamais imaginaram que lhes aconteceria. E é assim, sabe por quê? Sabe por quê que é assim? Preste atenção. Jesus diz, porque Deus é espírito. Não é pedra, não é templo, não é cedro, não é arca, não é tábua de pedra de Moisés, não é vara de Arão, não é maná guardado dentro da arca, não é o véu espesso do santuário que dividia o santo lugar dos santos, não é uma casa feita por ninguém, não é. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita com o quebrantado, com o contrito de coração. Uma pessoa entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, fala com ele. Ele sabe, ele vê, ele te ouve. Ele é teu pai, ele te ama. Fala com ele, no teu coração, com toda a tua sinceridade. Ou então, 2 ou 3 reunidos em nome dele, em qualquer família, em volta de qualquer mesa, ou no ajuntamento pequeno de qualquer amigos, no encontro simples dos sinceros. Não precisa ser mega nada. Deus não é mega. Se Deus fosse mega, ele diria, eu já tenho o universo para me servir de catedral. Mas ele disse, nem o universo serve. Só serve o coração. Porque, como disse Salomão em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O universo tem fim, mas a eternidade, o coração do homem
é mais do que infinito, ele é habitável pela eternidade. O finito ainda está dentro da categoria espaço-temporal, e o infinito também. É o que a mente não alcança no espaço-tempo, é o infinito. Mas o eterno não tem nada a ver com o espaço-tempo, nem com o finito, nem com o infinito. O eterno é o que pré-existe às coisas que foram criadas. O eterno é o que criou o finito e o infinito. Deus é espírito. E é para ser adorado em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não é lugar. Deus não está preso a nenhuma mecânica, nenhum ritual, de nenhuma natureza, ainda que você quisesse. A sua mente é que está presa nessa roda de hamster, de condicionamento de milhares e milhares de anos de condicionamento religioso. Isso sim está no seu DNA, no DNA da sua família. E tem pessoas que até acham que ficaram livres disso, mas não ficaram, não. É a última coisa da qual a gente se livra é do sagrado. A última coisa na qual a gente mergulha e entra é no santo. As pessoas começam no sagrado, nos lugares, nos cultos de hora marcada. Isso aí faz parte da idade da pedra do desenvolvimento da consciência humana. Até que você chega na dimensão do espírito e da verdade. Onde você é o templo, você é a catedral. Você é habitado pelo Eterno, de dia e de noite, porque Deus é espírito. E assim importa. O imperativo é imperativo. Porque Deus é espírito, é imperativo que os seus adoradores, genuínos, reais, o adorem em espírito e em verdade. Agora me responda, o que Jesus queria? Ele morreu na cruz para criar o cristianismo, para salvar com uma nomenclatura cristã o ocidente da Terra e ferrar no inferno o oriente planetário? Ou só salvar aqueles que fazem parte do seu grupo humano imediato, conforme o seu arianismo religioso, seja você antinazista ou não? Boa parte dos judeus que eu conheço são anti-arianos, mas muitos deles sofrem de um arianismo de engenharia reversa, que é o sionismo, é aquele culto a Sião e à raça judaica e ao Estado de Israel. É um nazismo que fez engenharia reversa, que não tem as mesmas práticas, mas tem filosofia idêntica de supremacismo, de superioridade. Como os crentes brancos americanos sofrem do mesmo mal, como os crentes em geral, de todas as religiões de conquista. O que é uma religião de conquista? É aquela religião que diz: se a gente não disser e não ensinar para os outros o nosso credo, as nossas crenças, eles estão perdidos. Isso é religião de conquista. Toda religião de conquista gera divisão, guerra, ergue muralha, separatismo, apartheids, diferenças, ódios, guerras, polarizações. Cada Deus abençoa o seu lado da batalha. Patético esse Deus. Mas a maioria dos seres humanos vê a vida assim. Aqui comigo, a maioria ainda vê a vida assim. Quando eu tomo alguma liberdade pessoal de expressar a grandeza dessa salvação, como eu creio desde menino, desde pastorzinho jovem, ordenado com 20 anos de idade, a minha tese foi sobre isso: o que Deus faz fora das instituições religiosas, sempre fez e sempre fará
porque foi aquilo no que o Evangelho me levou a crer. Significa que eu sou contra reuniões, ajuntamentos? Não, aonde eu chego surge um ajuntamento. Eu me converti em Manaus em 73 e a Igreja Presbiteriana de Manaus, que hoje é a maior igreja presbiteriana do Brasil, mas já é a maior igreja presbiteriana do Brasil desde o tempo em que eu ainda era pastor lá com meu pai. Eu saí em 1981, fim de 80, início de 81. Já era a maior igreja presbiteriana do país. E ela só tinha 33 pessoas. Comecei a pregar, me converti. Logo ela foi crescendo, 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 explodiu de tal modo que não cabia dentro dos seus templos. Fomos abrindo lugares, e nas casas, e nos grupos, e para todo lado, e foi aumentando. Aí eu fui a Portugal em 70 e pouco, passar não mais do que menos de um ano, claro, não chegou a esse tempo todo, passar alguns meses lá. Cheguei, viajei pela Europa, fui a Israel. Quando eu me plantei em Sintra, comecei um culto só com os meus cunhados e minha cunhada. E a namorada deles, os namorados, foram se ajuntando. Daqui a pouco tinha uns 40, 50 jovens, 60. Quando eu voltei para o Brasil, eu deixei um pequeno grupo que hoje é a primeira igreja batista de Sintra, ali perto, bem na frente da estação ferroviária de Sintra. Começou na Casa dos Pinedos, onde o meu sogro morava. Onde eu vou, começa grupo. Quando eu deixei de ser pastor local na Igreja Presbiteriana Betânia e virei pastor honorário, porque eu não tinha mais tempo, tinha que viajar. No entanto, eu comecei um grupo da minha casa, que cresceu com a minha mulher, naquele tempo, com a Alda, com o Heraldo, com o Vanderlei, com o Robin, com a Tati Glass, com o Madruga, Lauren, com vários. Foi crescendo, virou uma pequena igreja. Hoje é a Igreja Presbiteriana Oceânica, que, porque o pastor ficou muito radical, atualmente lá é um cara mais santo do que os santos, virou um puritano, fechadíssimo, se desligou até da Igreja Presbiteriana, infelizmente, e já não tem mais ninguém lá, meu filho na fé, porque se tivesse gente que fosse minha filha na consciência, não teria acontecido isso. Mas aonde eu fui, sempre comecei, sempre reuni pessoas. E assim foi a vida inteira, eu não vou contar essa história toda. Mas se eu fico alguns dias, um mês num lugar, quando eu vejo já tem um grupo reunido e que não quer mais se dissolver, aqui na minha casa, em Brasília. Eu estou aqui há 16 anos nessa casa, praticamente. Sempre tivemos reunião. Reunião segunda-feira, reunião quarta-feira, reunião domingo, reunião, grupo. Caminho da Graça, basicamente, é a expressão de pequenos grupos de convivência de fé e de adoração e de pessoas que voltam para a vida para tentarem ser sal e ser luz. Eu sou contra o ajuntamento para a gente conviver, trocar, se acarinhar, se ajudar, se levantar, se estimular, se exortar, se edificar. Não! Claro que não! Eu só não sou alguém que crê em qualquer que seja o poder da religião. A religião faz bem para quem não tem nada, precisa daquele lugar. É melhor do que nada, é um ajuntamento, é pelo menos um lugar de pertencimento, é pelo menos um lugar para ir. E para muita gente é uma tábua de salvação. Realmente é um salva-vidas. O cara não tem nada, é um cobertor. Ele está dormindo na rua, ao relento na vida. Pelo menos é uma sopinha. Mas não é a vida que Jesus chama para a gente ter. O que me dá pena é ver a pessoa passar o resto da vida como um indigente da religião, sem aprender a se botar em pé, andar com as suas próprias pernas,
a evoluir a mente, a consciência, a adoração, a ser ele mesmo um templo andante, ambulante, carregado de glória, de vida, de graça, de fé, de esperança, de amor, sendo ele mesmo a ONG viva, a produção das obras, das ações, sendo a vida dele como uma árvore frutífera, como uma árvore da vida que dá fruto o ano inteiro. É isso que eu entendo que Jesus nos chamou para nos tornarmos os membros de uma nova consciência humana, para sermos o salto evolutivo que a humanidade não deu. O salto evolutivo não veio com o Império Romano, o salto evolutivo não veio com o surgimento do cristianismo, o salto evolutivo não veio com o protestantismo, nem veio com a Renascença, nem veio com o Iluminismo, nem veio com o humanismo do século XX, nem veio com o feminismo. O salto evolutivo não virá com conquistas espaciais. O salto evolutivo não tem a ver com descobertas de natureza quântica. O salto evolutivo só acontece quando surge uma nova criatura, uma nova criação, um regênesis. Quando você é nascido da água e do espírito, quando é nascido em espírito e em verdade, quando a consciência da eternidade irrompe, vencendo a mediocridade do espaço-tempo e o nosso aprisionamento a uma vida que só vai do nosso berço até a nossa sepultura e não tem esperança de mais nada. Por isso é um viver e é uma existência tão angustiosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão infeliz, tão acabante, tão em contagem regressiva, tão em desespero, como a maioria das pessoas vive, porque no máximo elas têm religião, mas elas não foram possuídas pela adoração, pelo conhecimento, pela experiência de Deus em espírito e em verdade. Jesus, que essa palavra singela, simples, que eu estou ensinando desde o início da minha jornada contigo, encontre uma nova geração, novas mentes e novos corações, que não se achem já maduros demais para não ouvirem e para não se converterem, endurecerem-se. Ao contrário, eu te peço que seja gente tenra, gente simples, gente nova, gente que acolha, gente que creia, gente que se transforme no santuário, gente que vire igreja, seres igreja, seres templo, seres catedrais vivas de Deus andando pelo mundo, ensinando a palavra da vida, primeiro com as suas próprias vidas e também com a interpretação da vida através das suas próprias palavras. É o que eu te peço que o Espírito Santo realize, porque foi para isto que tu morreste. E são estes os frutos que tu vendo ficas satisfeito pelo penoso trabalho da tua alma. É o que eu peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.